Bom, então podemos começar. Boa tarde a todas, a todos que estão nos acompanhando nessa atividade do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. É um grande prazer receber hoje o professor Constantino Espósito, que nos visita desde a Itália. Então, professor Constantino, muita alegria estar aqui hoje com você para ouvir a sua reflexão, né? Lembrando que essa é a primeira aula, né, do mini curso proposto pela Suzy Marra, está aqui à minha esquerda. É uma alegria também, Suzy, né, acolher a sua proposta de mini curso, acolher a sua pesquisa, né? É por meio dela que hoje, né, a gente recebe o professor Constantino, e por meio dela também que na próxima segunda-feira a gente vai receber a professora Maria do Rosário Lupibello, né, que é sempre uma grande colaboradora, uma grande interlocutora, né, nossa aqui do programa. Então, enfim, acho que as expectativas para esse mini curso, né, a respeito da relação entre arte e niilismo, né, pode a arte contemporânea é, fazer frente, né, ao problema do niilismo, né? Enfim, acredito que é uma das grandes reflexões do nosso tempo, e daí, enfim, o privilégio de escutar o professor Constantino. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Constantino. Em seguida, eu vou passar a palavra para a professora Suzy Marra, né, que vai também falar um pouco da sua pesquisa e desse contexto do minicurso. Em seguida, né, ela passa a palavra para o professor Constantino, que começa a sua fala. Bom, então vamos lá. Constantino Espósito é professor de História da Filosofia e História da Metafísica na Universidade de Bari Aldo Moro desde 2000 e no Instituto de Estudos Filosóficos da Università della Svizzera Italiana em Lugano. Ele se formou em filosofia na Universidade de Bari e desde 1979 trabalha por lá. A partir de 98 e 99 trabalhou como professor associado na Universidade de Cassino. Em várias ocasiões realizou pesquisas na Alemanha, na Universidade de Freiburg, e seus principais interesses de pesquisa são o elo entre fenomenologia e ontologia no pensamento de Heidegger, a questão do niilismo, sobre a qual conversaremos bastante hoje, né? A relação entre crítica e metafísica na filosofia de Kant, as obras metafísicas de Francisco Soares, em sua transição da tradição escolástica para a ontologia moderna. O professor Constantino Espósito é membro do conselho editorial de várias revistas internacionais, como Heidegger Studies, Viator, Dilthey e Arbour. Ele deu palestras e conferências na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul e no Japão. Também ministrou alguns cursos de pós-graduação na Universidade Católica de Buenos Aires, na Católica de Santa Fé e na Universidade Sede Sapiência, em Lima. É professor visitante ilustre do Center for Medieval and Renaissance Studies, da UCLA, em Los Angeles. E entre as inúmeras obras publicadas, né, do professor Esposito, destacamos a edição italiana do Discurso de Heidegger, que aqui no Brasil é traduzido como Língua de Tradição e Língua Técnica, a edição italiana das Lições sobre a Doutrina Filosófica da Religião, de Kant, e uma nova edição italiana da Crítica da Razão Pura, de Kant. Também um livro de introdução a Heidegger, outro chamado Il Fenomeno dell'Essere, Fenomenologia e Ontologia, em Heidegger, e, por fim, sua obra mais recente, traduzida aqui no Brasil em 2023 e publicada pela Loyola, a Suzy vai falar um pouco sobre essa obra, né? O Niilismo de Nosso Tempo, uma crônica. Então, essa é apenas um brevíssimo resumo, né, desse percurso muito mais rico, né, do professor Constantino. Então, agora eu passo a palavra para a Suzy, que vai falar um pouquinho do livro, da pesquisa, e estamos aqui já ansiosos para ouvi-lo, professor Esposito. Isso. Eu vou ser breve. Obrigado. Eu vou ser breve. Olá para todos. Boa tarde. Eu vou ser breve porque eu vou falar mais do contexto do minicurso e porque no segundo dia eu vou ter oportunidade de falar mais sobre o projeto em si e esse link feito com o livro do professor Esposito.
Expósito. Então, o propósito desse minicurso, que conforme o professor Fábio já mencionou, faz parte do meu projeto fundamental em Fernando Namora, esse é o título, supervisionado pela professora doutora CL, é refletir e fazer refletir sobre questões de sempre do ser humano e que podem tomar outras feições ao longo do tempo, mas estão sempre presentes na nossa existência e no nosso cotidiano. E são essas questões, enquanto imersas na nossa condição de vida contemporânea, e especificamente na cultura ocidental, que se pretende refletir criticamente neste curso, motivo pelo qual achamos bem interessante contar com a participação de convidados, tá? Faremos então essa reflexão crítica, que é o nosso propósito, a partir do livro traduzido para o português do Brasil, O Niilismo de Nosso Tempo, uma crônica, do professor e filósofo Constantino Espósito. Desse modo, eu acho que o Fábio tem aí a foto dele, né? Se tiver, eu acho que era bom dar uma mostrada, ou mostra depois, Fábio, compartilhar a foto do livro. Sim. Só um momentinho, vou compartilhar Tá bom. aqui. Enquanto ele vê, eu vou continuar. Então, para aprofundar essas questões que nós vamos ver, imersas na pergunta que dá título a esse minicurso, né? As artes podem fazer frente ao niilismo de nosso tempo? Nós começamos hoje, né? Começamos nesse primeiro dia, com a palestra do professor, que virá a seguir, e que tratará da concepção do niilismo contemporânea, visto por ele a partir desse livro. E esse livro, ele tem, como eu falei, tradução no Brasil, do italiano, e tem à disposição, tem para venda na loja da Loyola, que fica aí dentro da PUC mesmo. Agora, para finalizar, só complementando as informações sobre o minicurso, hoje começamos com a palestra e na semana que vem, isto é, na segunda-feira que vem, dia 2 de junho, no mesmo horário, tá? Nós vamos ter a segunda parte, o segundo dia desse minicurso, com a convidada especial, a professora e pesquisadora portuguesa Maria do Rosário Lupe Belo, que está aqui com a gente, e que deverá falar sobre alguns aspectos de enfrentamento do niilismo pela arte cinematográfica, com observações não só teóricas, né, como a exemplo da atual série Adolescência. Vamos ter oportunidade de conversar também aberta depois a debate, a um bate-papo. Eu, Suzy Marra, que vou mostrar para vocês, e aí é que eu vou entrar em mais detalhes sobre a minha pesquisa, a produção literária do escritor português Fernando Namora, segundo a crítica social que atravessa as suas obras, de cunho artístico literário, ele não tem só literatura, ele tem também pinturas e desenhos, e como um modelo atemporal de enfrentamento para o niilismo do nosso tempo, retomando a concepção do niilismo apresentada hoje, nesse primeiro dia, concepção do professor. Ainda para finalizar, ainda teremos nesse segundo dia a participação ativa da professora Vera Bastazin, como mediadora e participante ativa. E é isso, agora eu passo a palavra ao professor Constantino Espósito, que vai começar a palestra dele. Professor, é com você. Muito obrigado ao colega Fábio e a todos os presentes e os colegados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer sinceramente a colega Susimarra pelo convite para abrir este minicurso como uma reflexão sobre as questões culturais e, ao mesmo tempo, sobre as possibilidades existenciais
que emerge do niilismo do nosso tempo, tema ao qual dediquei um estudo publicato, come já foi dito, também em São Paulo, per Editora Loyola. Bom, para compreender o que está em jogo no niilismo contemporâneo, penso que pode ser útil, ainda que talvez usado, partir de uma analogia com a história da arte, em particular como um momento extraordinariamente intenso da arte barroca, ou seja, a pintura de Caravaggio. Certamente a distância entre as duas épocas, os respectivos contextos e seus protagonistas pode parecer demasiado grande. No entanto, a ideia desta comparação não nasceu de uma estratégia hermenêutica geral, mas de um ponto específico, a precisa e singular ressonância entre o sentido do escuro como lugar da luz, genialmente intuído e magnificamente rappresentato por Caravaggio, e o possível sentido do niilismo como uma perda de clareza, um obscurecimento do significado do mundo e do ser humano que encerra a necessidade de compreender a necessidade e a natureza da luz como luz do sentido. O ponto exato que despertou essa comparação foi a observação, aliás, bastante conhecida por quem se interessa por arte barroca, feita por Giovan Pietro Bellori em sua Vida de Caravaggio, 1672, segundo o qual o pintor, em certo momento da sua trajetória figurativa, comece a fortalecer os escuros, para poder destacar a coloração dos corpos, usando bastante o preto, como resultado de que essa cor aparecia, cito, toda marcada por escuros vigorosos. Fim da citação. A observação adquire um significado ainda mais profundo se levarmos em conta o procedimento técnico particular com que Caravaggio realizava suas pinturas. A tela, de fato, era preparada aplicando-se uma cor de fundo como primeira camada para o desenho e a coloração, a imprimitura, que Caravaggio particularmente obtinha utilizando terra queimada de cor castanha. Sobre essa base, ele então traçava diretamente as figuras usando o cabo do pincel, na maioria das vezes sem o clássico desenho preparatório a carvão ou sanguíneo. Um procedimento técnico que também pode ser entendido como a ideia de fazer as figuras emergirem diretamente da tela, usando cores cada vez mais claras a partir do fundo escuro. A figura colorida se destaca assim pelo efeito de contraste como preto, que é devido ao fato de que a luz, frequentemente representada como um feixe que corta a escuridão, ilumina os rostos, os corpos, as coisas que estavam no escuro ou eram escuras e que emergem finalmente como presenças reais. O escuro se fortalece, eu diria se intensifica e quase se adensa na medida em que é visto como um mundo denso de ser, como sua própria espessura quase ontológica. Mas ele é visto assim justamente no momento em que, de seu fundo, a forma se liberta vindo à luz, ou melhor, tornando-se presente na luz. Mas também vale o contrário. Caravaggio pinta
exatamente o momento no tempo em que está se revelando a verdadeira natureza da escuridão, seu ser grávido de forma e figura. Ler o niilismo do nosso tempo, a partir desse olhar barroco, não é apenas uma sugestão estética. Não é apenas uma sugestão estética, mas pode ser uma indicação decisiva para entender qual é a crise constitutiva da época contemporânea. Uma crise de olhar e da razão, que sustenta e ao mesmo tempo é veiculada pelas múltiplas e frequentemente dramáticas formas de crise do nosso tempo, tanto no plano existencial quanto no sociopolítico. A questão, de fato, é se ainda somos capazes de ver a escuridão, o escuro, no momento em que ele se torna o lugar do sentido, não apenas como ausência, mas como necessidade e expectativa de que o significado do mundo venha à tona. Se a primeira definição de niilismo, oferecida por Nietzsche, afirmava, citação, niilismo, falta o fim, falta a resposta ao porquê. E ainda, o que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam? Fim della citação. Ela retorna, essa primeira definição, em nosso tempo, justamente como a possível descoberta da existência de um sentido último de si e do mundo. Seja qual for o tipo dessa existência, perceptiva, narrativa, ontológica, o fator decisivo está no próprio fato da pergunta pelo sentido. Uma pergunta irredutível, sem a qual não poderíamos pensar nem a realidade do sentido, nem mesmo sua ausência. E então, se pode perceber que o sentido, se existe, está na própria natureza, nas coisas, no nosso próprio ser. Aquela pergunta de sentido que surge nas dobras da existência, bela, mas também incômoda, porque não conseguimos nos livrar dela facilmente. Essa pergunta é parte de nós. Nós somos essa pergunta. O mecanismo típico do niilismo clássico, do fim do século XIX ao fim do XX, consistiu em resolver o problema simplesmente negando-o. Digamos, simplificando, que o mecanismo é mais ou menos este. Todos nós precisamos de um sentido para viver. Isso é evidente. E não de um sentido parcial, que não resistiria ao nada, mas de um porquê último, do significado pelo qual cada um de nós está no mundo. Mas esse porquê não existe. É uma ilusão ou uma invenção, segundo o niilismo. Portanto, contentemos-nos com essa doce ilusão ou com esse engano amargo, para não morrer de insensatez. Mas aceitemos que a pergunta por algo mais é vã, inútil, enganosa. Se não há resposta, também é impossível haver a pergunta. E o nome desse engano é cultura, cujo papel já não é
ou de nos levar a descobrir o sentido das coisas e nas coisas, mas de construí-lo de tempos em tempos conforme a nossa imagem. Contudo, o movimento inesperado da experiência inverte o veredito considerato definitivo. Se a pergunta permanece, ela é como um convite, um apelo a descobrir o que a atrai, o que a suscita, o que a excita. Segundo o termo mais apropriado sugerido por Agostinho da Hipona, a excitação da pergunta. O desejo de sentido é escabroso e retorna continuamente para nos inquietar, longe de ser um produto cultural destinado a elaborar o luto da nossa finitude. E nos inquieta porque nos remete àquele outro que está em nós mesmos, que somos nós mesmos. Ao dizer eu já sou outro em relação a mim. Posso até construir narrativas culturais que encubram o vazio sempre iminente do sentido, inventando uma razão adicional para além da necessidade cega da natureza, porque a conexão como outro, consciência, carência, desejo, é uma espécie de sensorium constitutivo na percepção de mim mesmo e do universo. Nesta emergência, parece-me possível indicar o tom e o que está em jogo no niilismo do nosso tempo. É exatamente em sua situação contemporânea que o niilismo se mostra não apenas como uma doutrina filosófica ou uma ideologia social, mas, sobretudo, como uma possibilidade permanente da existência humana. E isso se compreende ainda mais claramente ao reatravessar sua trajetória histórica. Seguindo desde sua primeira onda, que podemos fazer remontar, ao menos em sua forma explícita, aos últimos decênios do século XIX, até chegar ao nosso presente, em que ele parece ter gerado uma espécie de imunidade de rebanho. O niilismo demonstrou progressivamente uma estranha ambiguidade. Ele se apresenta ao mesmo tempo como crise e como solução da crise, como revolução e como nova ordem, como grito ardente por um sentido radical da vida e como tácito conformismo sociocultural. No início, o niilismo se apresentava como a reivindicação extrema da liberdade do sujeito, a ser realizada não mais como relação como outro, mas antes como sua negação. Eu diria, mais radicalmente, como negação do próprio ser que me é dado, que se torna um peso insuportável para uma vontade que deseja alcançar sua potência máxima. Basta pensar nas figuras dos grandes nihilistas russos, cujo emblema permanecerão para sempre os personagens literários mais extremamente reais dos romances de Turgenev e de Dostoiévski. Como aquele certo Evgeny Bazarov, aquele Ivan Karamazov ou aquele Alexei Kirillov, consumidos literalmente pela febril revolta
num só gesto, contra as convenções sociais e a autoridade política, contra a tradição religiosa dos pais e, por fim, contra a sua própria geração por parte de um pai. Mas pouco depois, o homem louco de que Nietzsche fala em A Gaia Ciência, 1887, aquele que anuncia, num desespero cósmico, que Deus está morto e nós o matamos, cederá lugar diretamente à violência iconoclasta do super-homem e, por fim, se transformará na sabedoria divina de Zaratustra. Lá onde a terrível angústia pelo ocaso do pai, morto justamente pelos valores de uma moral cristã burguesa, já completamente desconectada da vida, se sublima no enigmático sorriso do sábio que ama o destino, amor fati. Mas nesse caso, amar o destino significa consentir com toda a própria vontade a necessidade eterna da natureza, como já havia ensinado o divino Spinoza. A realidade é necessária precisamente porque carece de sentido. Uma imanência absoluta que gira em torno de si mesma, sem origem e sem fim. Mas foram necessárias as vicissitudes de um século inteiro até os últimos decênios do século XX para que essa ambiguidade entre crise e solução da crise viesse plenamente à tona. Contudo, justamente no momento em que o niilismo parecia ter vencido em toda parte, não como doutrina ou programa ideológico, mas como postura normal de quem suspeita que seja impossível encontrar o sentido último pelo qual cada um de nós está no mundo. Uma suspeita compartilhada como o fumo passivo respirado inadvertidamente até pelos não fumantes. Justamente no momento em que os ídolos a serem derrubados, não só os do século XIX, mas também os do século XX, deixaram nosso desejo de sentido mais nu, mais indefeso e também mais vulnerável, ou melhor, nosso desejo de ser. Então, justamente então, se apresenta uma nova chance de perceber esse desejo, de reacender essa sede, não mais bloqueada de forma preconceituosa, como se fosse uma ilusão ou uma mentira. E assim, de repente, o niilismo aparece esvaziado de sua carga subversiva e de sua radicalidade existencial. Transformado de crise em solução da crise, ele já não é realmente capaz de interceptar ou de expressar essa pergunta, essa expectativa por um verdadeiro significado de si, nem de satisfazer essa exigência de liberdade que renasce justamente da crise. A crise, em suma, é mais profunda, é mais radical do que aquilo que o próprio niilismo havia denunciado, e quando se a reconhece, já se começa a dar um passo, um pequeno, mas decisivo passo além
do niilismo. Bom, entre os vários fenômenos no quais, a meu ver, é possível verificar essa transformação do niilismo, da perda dos valores tradicionais, à oportunidade de uma reemergência das perguntas às quais esses valores não davam mais resposta, destaco aqui apenas a saber, o desejo da felicidade. Trata-se de um ponto decisivo e irredutível para compreender a dinâmica constitutiva do questionamento humano. A felicidade é o caso sério da condição humana. Em particular, é a pedra de tropeço de todo reducionismo nihilista. O problema consiste nisto: em não conhecer exatamente aquilo que, no entanto, não se pode evitar de desejar intensamente. As soluções baratas ou apressadas a esse respeito certamente não nos ajudam. Podemos continuar dizendo que a felicidade é impossível para quem habita esta terra. Perseguidos como somos pela sombra da terrível senhora, a morte, que condena tudo ao fim. Mas, por mais que expliquemos essa situação embaraçosa, jamais conseguiremos dar conta do desejo irredutível de felicidade. Ou seja, da esperança de poder realizar a própria vida, descobrindo a beleza e a razão pela qual cada um de nós está no mundo, não apenas como justificação dialética ou intelectual, mas como satisfação afetiva. Para nós todos, pagãos, gregos e romanos, a medida da felicidade está no nosso esforço de autorrealização, na construção virtuosa do si mesmo. No plano cognitivo, por meio do exercício e do refinamento das nossas capacidades intelectuais. No plano moral, por meio do controle do desejo e da contenção das paixões, para não correr o risco de se queimar com a decepção que a realidade sempre impõe às nossas expectativas excessivas. Mas para todos nós cristãos, por antiga filiação, ainda que não por convicção atual, a felicidade já não consiste na visão da ordem necessária da natureza, como para os gregos ou os romanos, mas no conhecimento de outro, ainda Agostinho, em relação à natureza, tu que se dirige a nós e nos acolhe como uma graça imprevista e imerecida. Nesse segundo caso, a felicidade é toda nossa, sim, mas, ao mesmo tempo, não depende de nós. É sim de um encontro ou de uma vida que é maior do que nós mesmos. É daí que deriva a descoberta de que o nosso desejo mais extremo e inextinguível é o desejo do infinito, para usar a expressões de Descartes. Mas hoje, para todos nós nihilistas, mas mais que pagãos ou cristãos,
Hoje, para nós nihilistas, parece que essa relação como um infinito, desligada do reconhecimento do outro que nos dá a nós mesmos, reduz-se cada vez mais a uma obsessão pelo finito, a busca frenética de produzir nós mesmos as condições da felicidade. Talvez seguindo o modelo padrão das tendências culturais dominantes, ou simplesmente seguindo a irracionalidade sem sentido do momento fortuito. Por isso, sente-se como um retorno à condição pagã, à autodelimitação no finito, para proteger-se dos perigos do infinito. Mas agora, é tarde demais para remediar ao desejo de felicidade. Ele está cravado, para assim dizer, em nossa carne, e não pode ser reduzido apenas a uma meta futura, porque a felicidade nos acompanha desde o início do nosso estar no mundo, quando fomos acolhidos pelo olhar de nossa mãe. Aquele olhar amoroso nos ensinou a esperar pela felicidade durante toda a vida, a desejar um tu, e portanto um nós, no qual o eu possa respirar. A memória dessa felicidade é muito literária essa situação, não? A memória dessa felicidade eu diria que toda a grande literatura mundial è sempre una memória da felicidade. A memória dessa felicidade que está na origem de toda a existência e como o critério para toda a imagem futura dela. È estreitamente ligada ao fenômeno do desejo da felicidade. Esta outra pergunta irredutível, ou melhor, que novamente se revelou como tal, a respeito da verdade. O problema da verdade é outro indicador significativo da ambiguidade inerente ao niilismo. Houve um tempo em que a verdade parecia, todos lo sabemos, para muitos de nós, um peso incômodo ou uma pretensão embaraçosa para nossas sociedades democráticas culturalmente avançadas. Temia-se que a afirmação de uma verdade, por assim dizer, inegociável, constituísse um obstáculo para viver os desafios de uma convivência plural e que fosse necessário renunciar ao pesado fardo metafísico ou ao menos privatizá-lo e torná-lo irrelevante na esfera pública para poder construir algo em comum. Todos são chamados não a defender ou propagar a própria verdade. Nesse caso, eu também temeria o fundamentalismo e o consequente confronto entre posições. Mas a verificá-la, a examinar sua correspondência com os problemas da vida. E, paradoxalmente, pode-se chegar a verificar o verdadeiro, não censurando, mas justamente favorecendo o confronto e o diálogo com outras posições. O problema reacendeu-se justamente quando, nos últimos anos, muitos daqueles que haviam declarado que o problema da verdade e ou da identidade eram obstáculos ao discurso público, voltaram a invocar
o direito e o dever da verdade como reação ao uso político distorcido e tendencioso das fake news por parte de regimes ou grupos populistas e autoritários, mas não apenas por eles. O fato é que a verdade é um problema que não diz respeito apenas ao discurso público democrático ou antidemocrático, mas também é, antes de mais nada, uma necessidade irredutível da vida das pessoas. E os dois lados, o discurso público e o discurso personal, os dois lados da questão não podem ser separados artificialmente, pois, ao fazê-lo, ambos se perdem. Há um exemplo simples, mas acredito que é eficaz, que costumo dar aos meus alunos na universidade, para reconhecer este estado de coisas da verdade do nosso eu, que se abre à verdade do mundo. Suponhamos que você se apaixona perdidamente por uma pessoa e que, no início, a outra pessoa não corresponde a um clássico, não corresponda ao seu amor. Come consequência evidente de uma profunda tristeza e insatisfação da sua parte. Mas então, como o tempo, parece uma novela, como o tempo e talvez com um pouco de sorte, a situação muda. E outra pessoa também se apaixona por você, correspondendo ao seu amor. Na noite em que você descobre isso, tudo muda. E você mal consegue dormir. Tanto essa novidade amorosa o tomou. De manhã, assim que acorda, qual será a primeira coisa que você provavelmente fará? Ligar ou encontrar essa pessoa e perguntar explicitamente ou tacitamente: diga que é verdade. Ou então é mesmo verdade? Cada um de nós é feito para desfrutar dessa afeição. E ao mesmo tempo, mas é nesse ao mesmo tempo que se joga todo o jogo, ao mesmo tempo dessa afeição é a sua verdade. Essa verdade é uma necessidade, ou melhor, um desejo irrefreável do eu. Não é uma teoria intelectual ou uma justificação dialética. É um desejo irrefreável do eu, ao mesmo nível do desejo de ser feliz. Por isso, o niilismo do nosso tempo constitui uma possibilidade inédita para compreender novamente e mais profundamente, entre outros, o problema da felicidade e o da verdade. Somos nós os problemas sempre reacessos. Um problema que, paradoxalmente, deve ser mantido aberto, ao contrário do mainstream clássico nihilista, que tende continuamente a fechá-lo. Para concluir, em correspondência ideal com a abertura inicial, na qual propunha partir do sentido de Caravaggio para o escuro e para o preto da sombra como lugar de ação e de revelação da luz do sentido. Proponho, para concluir, um trecho de grande importância do romance de Cormac McCarthy, The Crossing, Além da Fronteira, 1994. Nel romance, o segundo da chamada Trilogia da Fronteira,
McCarthy descreve a jornada geográfica, quase uma errância, de um lado e do outro da fronteira entre os Estados Unidos e o México, mas também uma caminhada existencial, eu diria metafísica, empreendida por Billy Parham, um jovem de 17 anos que, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, segue o rastro de seu destino na relação quase simbiótica com uma loba grávida e ferida, que ele quer salvar a qualquer custo, enquanto seu pai prepara armadilhas para eliminar os lobos que ameaçam o gado. Aquela loba é, para Billy, o sinal e o chamado de uma natureza ainda habitada pelo mistério do ser e do viver, que o inquieta e o move. Querer salvarla significa para ele entrever ou escutar no silêncio da pradaria o chamado a um sentido desconhecido, mas iminente e insistente do viver. Por isso, a natureza do ser humano é entendida aqui como um caminho errante, como uma história que tenta tecer os fios do mundo e as conexões do destino. Citação. Porque, veja, nós não sabemos onde estão os fios, as ligações, a forma como o mundo é feito. Não temos como saber quais são as coisas das quais se pode prescindir, o que pode ser omitido. Não temos como saber o que pode permanecer em pé e o que pode ruir. E esses fios que nos são desconhecidos fazem naturalmente parte da história também. E a história não tem morada nem lugar de ser senão no relato. É ali que vive e habita e, portanto, nunca podemos terminar de contar. Nunca há fim para o contar. Fim della citação. O mundo, para a maravilhosa imagem de McCarthy, o mundo é tecido de destino. Um destino, na maior parte das vezes, enigmático, que não se revela abertamente, mas que deve ser tentado, interceptado, decifrado através do relato. E o relato é a forma pela qual si descobre che o mundo pode ter sentido, pode ter, ou melhor, pode ser uma história. Tudo está em tecer a trama dessa história, em reconhecer o destino. Não se trata de um arbítrio literário ou artístico, como construção ilusória, nem de um jogo somente de um jogo de interpretação. Muito mais. Esse relato é a necessidade mais radical do ser humano, a de atravessar o enigma, de buscar, quase de caçar sua possível revelação. O niilismo, poderíamos dizer, é a perda do fio do sentido, mas, ao mesmo tempo, no nosso tempo, é o surgimento da necessidade de reconhecer os traços da história.
citação de McCarthy, porque este mundo que nos parece uma coisa feita de pedra, vegetação e sangue, não é de modo algum uma coisa, mas é simplesmente uma história. Fim della citação. E não porque possamos contá-la como quisermos, mas porque ele, o mundo, é feito justamente do seu significado. E nós estamos no mundo para contá-lo. E quanto mais ele nos parece enigmático, ou nos resulta desconhecido, tanto mais, e sem jamais terminar, temos a necessidade de buscá-lo. Isso não é nem sequer uma opção, é uma necessidade. É a nossa própria natureza como seres tecidos, feitos de mistérios. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Muito bom. Agora, vamos abrir para algumas perguntas e observações. Temos tempo, tá, professor? Então, pode responder com calma e a gente avisa quando for as questões do tempo, tá? Então, tá aberto as perguntas. Quem quer começar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu sou a Amélia, da PUC São Paulo. Diga, Amélia. Eu estou começando os meus estudos na área de Bakhtin e eu comecei a ler o Dostoiévski. E o senhor citou os irmãos Karamazov. Mas eu comecei a leitura, eu já tinha lido há uns anos atrás, mas eu estou refazendo a leitura de Crime e Castigo. E o senhor, logo no início da sua fala, começou a falar sobre niilismo. O senhor relaciona esse sentimento de niilismo também ao crime e castigo? Este sentimento de ai, meu Deus, eu estou perdendo as palavras. Esse sentimento assim de vazio da existência humana que acometeu o Raskolnikov, eu não sei se eu estou pronunciando o nome correto dele, porque ele começa a se desfazer de todos os relacionamentos dele, não é? Ele tenta cortar todos os laços afetivos, os relacionamentos sociais são totalmente afetados, e eu, há também eu posso relacionar isso também? Sì, tenho que responder imediatamente ou depois? Pode responder. É uma decisão, vocês decidem. Não, non è una pergunta, è una riflessione. Eu acho que a mais importante dimensão do Dostoiévski e los hermanos Karamazov é a percepção, porque o Dostoiévski mesmo tem uma tremenda percepção do niilismo, não? Sim. É um reconhecimento que ao início o niilismo é um problema de redenção. De um lado, Ótimo. é
a situação de cortar todas as ligações com a autoridade política, com a autoridade familiar, com o pai religioso, divino, não? Isso não per escepticismo, não por relativismo, não? Como no século XX, não? Mas para por um mais forte desejo de redenção. Entendi. É uma grande pretensão, porque essa põe uma questão tremenda. Os seres humanos podem redimir-se da si mesmo? Essa é uma pergunta aberta É que verdade. temos que deixar aberta, porque não é só uma pergunta teológica ou filosófica, mas existencial. Obrigada, professor. Agora, a Rosário parece que a professora Rosário tinha uma pergunta, não é isso? Sim, obrigada, Suzy. Queria agradecer muito ao professor Expósito, traz-nos sempre reflexões muito pertinentes e densas, que também obrigam a pensar e a voltar às suas palavras e ao fio do seu raciocínio para conseguir reter, digamos, os pontos mais importantes. Eu gostava de só, no fundo são duas perguntas que no fundo também são duas reflexões, mas eu vou ser breve. Achei muito interessante aquela ideia da escuridão na pintura do Caravaggio, não é? A ideia de que o escuro do Caravaggio tem uma densidade importante e que, por contraponto, como que faz emergir a cor. Quer dizer, quase como se quanto mais escuridão, mais hipótese há de se ver a cor. Isso, depois o professor Expósito acrescentou que hoje vivemos uma crise do olhar e da razão. Então, a primeira pergunta é, pensando também, vieram várias coisas à minha cabeça, mas vou centrar-me nesta, pensando no que um grande pintor como Cézanne também dizia, que a natureza só se dá a ver na profundidade e não na superfície, e portanto o que nós precisamos é de uma aprendizagem do olhar para ver o que temos à frente. A questão é esta, será que então a nossa época é uma época de falta de escuridão? Quer dizer, será que estamos demasiado encandeados pela luz? Quer dizer, temos a luz que não é a da revelação, propriamente dita, porque essa é profunda. Temos uma luz tecnológica, técnica, fria, não é? Que não nos deixa ver. É como um excesso de luz que não nos deixa ver o que está lá atrás. Esta é a primeira pergunta e que eu ligo à segunda, Uma luz porque... sintética, uma luz sintética. Sintética, isso mesmo, uma luz sintética, não uma luz genuína, não é? E isso faz-me pensar na segunda questão, que no fundo era esta, a ver se eu consigo entender melhor onde é que está a nova possibilidade que o nihilismo contemporâneo traz. Porque parece-me ter compreendido que o nihilismo anterior, não é, que foi teorizado, enfim, com o positivismo, o iluminismo, depois do século XVIII, XIX, não é, e as consequências trazidas para o século XX, era mais filosófico ou ideológico, não é? Quer dizer, era uma posição de negação, era uma posição, era uma decisão, não é? E o nosso tempo parece estar mergulhado nesta luz que foi a consequência dessa decisão anterior, mas neste momento a questão já não está na decisão, porque estamos noutro plano, não é? E era isso que eu queria entender melhor. Onde é que esta nova oportunidade se vê nesta forma de nihilismo contemporâneo que é diferente da do século XIX? Tem a ver com o mal-estar que este excesso de luz causa? Com esta incapacidade de irmos a fundo, que nos cria um mal-estar, não estamos bem na nossa pele, qualquer coisa aqui de decisivo parece faltar, quer dizer, precisamos
de tempo, de profundidade, de escuridão, para encontrar aquilo de que estamos à procura? Será isto ou não? Se pudesse... No fundo são duas perguntas, mas acabam por ser uma só, não é? Eu queria acrescentar, somar com essas inquietações da professora Rosário, algumas que foram surgindo. Bom, primeiro, agradecer ao professor pela magnífica fala, acrescentando também que para nós das letras, né, a filosofia sempre se impõe como um grande desafio. Ela incomoda demais porque a gente quer apreender este mundo reflexivo e isso é muito difícil, né? Eu já fiquei encantada com o seu texto, quando eu li algumas das coisas que o senhor escreveu, e quando foi lá pelo Dostoiévski, o Camus mesmo, eu retomei o literário, né, para pensar nas suas propostas. Mas na sua fala eu me encantei também com a relação com as artes plásticas, né, ao retomar a questão do Caravaggio e o escuro, isso me abriu uma série de portas, para refletir sobre a questão. Mas, somando um pouco com as indagações, as inquietações da professora Maria do Rosário, eu fiquei pensando se também a proposta do Agamben, George Agamben, quando ele fala do contemporâneo, e ele coloca a questão da escuridão e da necessidade de um tempo, né, de afastamento, né, para enxergar essa escuridão, essas coisas se conectam no seu raciocínio, no seu pensamento, na sua abordagem, por quê? A literatura, na medida em que ela vai abrindo esses caminhos e levantando alternativas, ela coloca sempre numa situação de instabilidade o que é a verdade. Então, a verdade inexiste, me parece. Ela é uma busca, mas nunca um achado. Ou estou errado. Moreno? Aí, talvez, a filosofia da fé vai me mostrar um outro caminho. Queria te ouvir o senhor em relação um pouco em relação a isso. E aí, chegar à questão do niilismo, né? Que para mim é bem difícil. Como o senhor coloca, essa complexidade do conceito é um grande desafio para a gente, principalmente que não é da área da filosofia, né? Então, quando eu penso na verdade, na questão da felicidade, eu até consigo avançar um pouco e pensar, articular com o literário. Quando eu chego no conceito de niilismo, eu me perco. E é aí que eu quero ouvir um pouquinho o senhor, quer dizer, como é que é esse caminho para o niilismo na contemporaneidade, né? Não sei se eu somei, se eu ampliei o meu incômodo, né, frente a essa reflexão, mas queria ouvi-lo um pouco mais respondendo, né, pensando junto com o que a professora Maria do Rosário colocou e com o que eu trago também como inquietação, vamos dizer assim. Não é uma pergunta, é uma inquietação, né? Obrigada mais uma vez por estar conosco e nos propiciar esse momento tão desafiante, né, em termos de pensamento. Obrigada. Bom, muito obrigado pelas duas intervenções da colega Maria Rosário e da colega Vera. O problema é justamente pode ser paradoxal, a capacidade de ver o oscuro, a oscuridade. Porque a oscuridade não é simplesmente a falta das cores, das formas, não? Mas por isso Caravaggio é genial. A oscuridade vai a voltar como o lugar da luz. Sem oscuridade, não podemos perceber o fecho que vai ad abrir o espaço da luz.
aprender a estar na oscuridade não é uma apologia della noite, no. Ma è come una espera, un'attesa, come si dice? Una Espera, espera. espera, un'espera della luz. Porque la oscuridad puede ser el inicio de lo nada o el senso, el sentido prometido della luz. Todo va a depender dalla postura, dalla posizione, dall'olhar dell'eu. Uhum. E isso è precisamente la inquietação della quale falava la collega Bastasin. Perché la inquietação è muito mais que uma condição psicológica ou emotiva. Ma in linguaggio filosofico, io diria, è una dimensione metafisica, ontologica, che pertenece al ser mismo del ser humano. Es decir, con las palabras de Agustín y también de Giorgio Agamben, que no somos otro que nos. No somos nos mismos en la medida en que no somos non autocentrados. Somos existentes, ¿no? Estamos fuera, ¿no? Existere. Estar fuera, ¿no? En esa diferencia se puede despertar de nuevo la pregunta del sentido. La seconda pregunta della collega Lupibello onde fica la nuova opportunidade veiculada pelo nihilismo? Essa oportunidade não é produzida dal nihilismo. El nihilismo è come il contesto, la ocasión histórica para hacer así que se puede despertar de nuevo la pregunta del sentido della quale è tecido el eu. Ma essa resurreção della pergunta del sentido, no? È debida también al nihilismo, porque cuando el nihilismo ha vencido, ¿no? Ha permitido que el eu descubra de nuevo sí mismo como más que un nihilismo. Que el nihilismo non puede mais interpretar corretamente a falta do sentido. Ok? Il nihilismo è una crisi, falta o sentido, no? Che se volta a ser la solução della crisi, então não há sentido, no? Desapareceu o sentido per muitas razões ideológicas, políticas, existencial, econômicas, culturais, psicológicas, no? O primeiro nihilismo
stava veicolando non solo il riconoscimento della falta del sentido, ma una pretensão do sentido, no? Eroica, no? Una pretensão apaixonada, no? O niilismo do século XX é mais urbanizado, no? È come un senso Bem comune, educado. un sentido Ah, comune, uhum, no? Nunca más heroico, no? Como desejo, ma como resignado, no? Oh, por favor, non vale la pena de uhum, lutar para conseguir o sentido, porque o sentido último non tem, uhum. no? Não existe. Temos que elaborar il luto dessa perdita culturalmente, economicamente, afetivamente, para compensar la falta de sentido Uhum, e para sobreviver. Ma la novidade, para mim, essa novidade è scoppiata, come si dice, explodiu. eh, Explodiu. nella pandemia del Covid-19, Uhum, perché stava nada mais sob o nosso controle, fora da ordem, fora da controle, no? E a novidade è che va a resurgir la el desejo del sentido, no obstante el verdito del nihilismo clássico è che non hai sentido. E oggi il testemunho mais interessante del sentido è a nossa pergunta. Claro, volto alla otra reflexión della collega Vera, la letteratura llegó primariamente, prima antes que la filosofía, a interceptar en tempo real esa falta e ese desejo, como el cinema o las series de la televisión, ¿no? Ma nós temos que pensar, non só analisar esse cambiamento de cenário, ma che pensar novamente essa pergunta. uhum, As ligações entre literatura, arte, no? E filosofia è una boa conexão para pensar essa nova situação. Respondido, professora Rosário, Vera. sim, sim. Obrigada. Então, agora o Fábio. Fábio, por favor, a sua pergunta. Obrigado, Suzy. Bom, professor Constantino, também reitero as palavras da professora Vera, agradecendo enormemente por essa apresentação tão interessante. Na verdade, já digo, e imagino que isso também vale para a professora Maria do Rosário, para todo mundo aqui, né? Temos muitas perguntas e o tempo não vai dar tempo, né, de fazer todas as perguntas que a gente gostaria de fazer. Mas eu vou retomar que a pergunta da professora Maria do Rosário, né, a respeito dessa mudança no estatuto do niilismo, né, como você colocou agora, e até o Denner Silva, de São João del Rei, retomou aqui nos comentários aquela imagem em que você coloca o niilismo como essa fumaça e todos nós somos fumantes passivos hoje, né?
eu lembrei uma outra que eu gostei muito, inspirada no Covid, é a de que, diante dessa nova espécie de acomodação, em que o niilismo se torna contexto, né, muitas pessoas começam a ganhar uma espécie de imunidade de rebanho, né, imunidade de rebanho ao niilismo. Né? Quer dizer, a gente passa a se relacionar com a questão. A sua fala é muito rica, porque ela aborda essa complexidade, né? Ao mesmo tempo, o niilismo foi absorvido, então a gente vive numa era que a gente poderia dizer, aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas em que o niilismo ele já é parte do cenário, então, nesse sentido, é a era mais nihilista, né? Mas, ao mesmo tempo, é nela que ele se torna, vamos dizer assim, né, um impulso para a superação, né, desse niilismo. Então, acho que no seu livro também isso aparece, né, essa ambiguidade, né, a crise do niilismo e o niilismo como uma oportunidade para superá-lo. Né? Eu estou levantando tudo isso porque eu gostaria de te ouvir na esteira desses possíveis diálogos entre literatura, poesia e filosofia, a questão do antropoceno, né? O problema ecológico, das crises ambientais, né? Porque ele certamente me parece colocar, para usar os termos que o senhor usa no livro, né? Algo que resiste, né? Que é irredutível a esse desejo de totalidade do niilismo, né? Aquela coisa de implementar, né? A partir do seu próprio desejo, a partir da sua própria vontade, né? Aquela vontade de potência, né? Essa ausência de transcendência, quer dizer, é como se, né, o antropoceno, o problema, né, da emergência ecológica, colocasse um problema, vamos dizer, para isso. E eu não sei se o senhor conhece, me lembrou muito, ouvindo a sua fala, a obra do Michel Deguy, o poeta francês, que bebe muito no Heidegger, que também vai falar muito dessa. Ele vai se interrogar a respeito desse destino, desse logos abstrato, desse logos sem mundo, que é a técnica, né, que a professora Maria do Rosário lembrou também. Né? E aí ele vai. Tem um livro dele que se chama Ecologique, né, as ecológicas, que ele brinca, vamos dizer assim, ele vincula as bucólicas, né? Então as geórgicas e teriam as ecológicas. Eu não sei se o senhor conhece essa obra, mas assim, para mim, eu acho que a questão principal é pensar essa tensão entre poesia, o problema do niilismo e a questão do antropoceno, né? Porque para o Deguy, o que a poesia faz nesse momento é justamente reconstruir uma relação com o sublime. A palavra sublime para ele também é muito importante, né? E ao mesmo tempo esse logos que é um logos encarnado, né? É um logos de um ser que come, fala e respira, que comunga, né? E que portanto precisa de planeta para existir. Não sei, eu fiquei muito curioso para saber se esse tipo de reflexão, como que ele entra aí em toda essa questão que o senhor levantou tão belamente. Obrigado. Muito interessante. Obrigado pela aprofundização. Da un certo punto di vista, se poderia dizer che il nihilismo è il prodotto dell'antropocene, ¿no? Porque se vamos a asumir l'antropocene, tal vez l'antropocene è utilizzato in una maniera un poco ideologica, no? Ma in maniera fenomenologica, no? L'antropocene è la tentativa di conformar el mundo natural seguendo vantaggi di potenza, no? Del soggetto. Ma
para mim, la risposta è molto breve, ma para mim, la solução è justamente come o signor ha detto, è un'alleanza entre il Logos, la carne, il Logos incarnato, la natureza e la poesia, no? A solução não pode ser afastar il sujeito umano, no? Ma recomprender la natureza del eu, porque para mim el eu é mais que el sujeito, porque el sujeito é um ponto de dominação, de organização, bueno, no? Para viver, no? Il soggetto è un progetto, è una strategia de dominação do mundo, de objetivação do mundo. O eu é dado a si mesmo. E eu pode compreender o meu mesmo eu, porque eu estou chamado de um outro, de minha mãe, de Deus, do amigo, della namorada, no? Che dice, oh, sto falando a ti, Fabio. E Fabio vai rispondere, eu? Assim vai surgir eu, como resposta a um convite, a uma vocação, em sentido muito laico, no? É religioso também, mas anche natural, porque essa vocação é o ponto de nascimento della experiência humana, no? Muita gente va a referirse por eso, Nancy, ma otros, a la diferencia propuesta da Martin Heidegger entre el pensamiento que va a calcular e la poesia, no? El pensamiento poetante, no? Ma sería para mí un grave error contrapponer as duas, no? Nós temos que descobrir la poesia dentro da tecnica, non fora. È muito fácil fora da tecnica, no? È bucolico, no? No. Dentro da tecnica, perché la poesia non è nada de sentimental, ma è il sentido, è il suspeito che tem un sentido. E nós temos que descobrir nesse sentido, não de aplicar um nosso sentido subjetivo alla difícil realidade tecnológica. No. Ma temos que descobrir dentro della realidade que muitas vezes è un calcolo, no? Nel mio libro sobre il nichilismo tem un capitolo dedicato al rostro nihilista della tecnologia. Perché la tecnologia, perché la tecnologia è nihilista? Non perché dice che non tem nada, no. O avesso, ten todo lo que podemos, se pode, spagnolo, portoghese, italiano, se pode calcolar. È só isso, sem sentido, no? Essa è la dimensão nihilista
della tecnica, no? Ma nós temos que reivindicar il sentido, la poesia, sono tutti sinonimos, no? Non além fora della tecnica, fora del calcolo del quotidiano, no? Ma dentro di esso, no? Ho sentito va reconquistato nella carne come un sentido incarnato. Non perché Señor, se puede decir, o Fabio ha dicho que, dice que è toda inmanencia sin trascendencia, no? Ma la única possibilidade de compreender a transcendencia è la immanência. La transcendencia necessita della immanência, porque como la luz necesita para Caravaggio el oscuro, ¿no? Perché attraversando la inmanencia va a surgir la pregunta della trascendencia. E nesse caso la trascendencia è all'altura della pregunta del ser umano. Non è solo una fuga, come si dice fuga? Una É fuga fuga dalla mesmo. realidade. É mesmo Sì. fuga, fuga. Una Igual. fuga dalla realidade, ma un gosto della realidade, no? La possibilidade di gozar muito mais la realidade, porque para mí eso es una descoberta mía personal también, porque el sentido, noi non podemos vivere sin sentido, è impossibile. Non sería posible despertarse a mañana sin la espera de algo de prometido, ¿no? Para nós. Mas el sentido non puede ser reducido a una nossa construção. Claro, nós construimos todos, ¿no? Ma el sentido tem que ser descobrido dentro della realidade. Un sentido che sta fuori dalla realidade è ideologico, o è una explicação intelectual, no? Nós necessitamos de tocar el sentido, como se toca el cuerpo, come se toca la sensibilidade, come se pode fare una carezza alla pessoa amada. E dessa natureza è il sentido. Non è una cosa che sta nella nostra cabeça, no? Se Ok, entende? Si pode compreender? está Ok. respondido? Com certeza, não. Tá sendo uma alegria essa conversa. Pena que Sperando com certeza. foi già 2 vezes convitados in San Paolo non alla PUC, alla USP, para o mio collega, querido colega Marcio Suzuki, a hacer seminarios sobre Canci, sobre Suárez. Può ser che la prossima vez sia la PUC di San Paolo para continuar a confrontarnos sobre el nihilismo. O, se non è possibile in presenza, podríamos, além do mini curso, encontrar de novo in essa forma online. Tá Vai certo. ser uma alegria. Deixa eu só, assim, vai ser uma alegria. De repente, a gente pode até fazer algo em parceria com o professor Márcio Suzuki, querido, também foi meu professor. Então, Oggi pois sta in Parigi, na Francia,
occupato perché io scrivei una mail, occupato in un seminario in Francia e infelizmente era impossível atender para ele. Mas, enfim, vamos seguir essa conversa Bueno, assim. Suzy. Isso. Tá certo. Então, è un agora buon antropocene. Sì, sì. quero agradecer, professor. Mantemos então esse diálogo, como o professor Fábio falou, e agradeço a sua participação e a de vocês, professora Rosário, professora Vera e todos vocês que estiveram aqui com a gente. Qualquer pergunta, então, eu acho que pode ser enviado pela Cristiane, né? Se tiverem alguma pergunta, e depois ela passa para mim, eu passo para o professor Expósito, não? Fábio? Sim, acho que se tiver mais alguma, por enquanto, acho que a gente fez todas as perguntas. A gente já colocou os comentários todos. Tá. Tá bom. E mesmo porque o tempo acabou, então, se tiver alguma, pode passar para a Cristiane. Agradeço a todos vocês. Obrigada. Até a Sì, próxima. fa una promessa, ok. Até breve, Ciao, obrigada, professor Expósito. arrivederci, Deus, grazie. Fábio, Vera, Grazie. Suzy. Tchau a todos. Tchau, Até tchau, Maria breve. do Rosário. Até, tchau, Tchau. professor Constantino, Vera, Suzy. Até. Até. Até.